Bom, o primeiro assunto é essa. Eu não vou chamar de briga, porque não deu briga. Agora, é uma lição para o ministro Ricardo Salles pensar que não se põe na rede social nada que, num momento em que se esteja de cabeça quente, né? Ele escreveu lá, se referindo ao ministro Luiz Ramos, ministro secretário da Presidência, né, e que é o negociador, que é aplaudido pelos presidentes da Câmara, do Senado, pelos políticos, disse que era banana de pijama porque ele está na reserva, general 4 estrelas, está na reserva. Depois ele retirou, mas antes disso, a Basília Rodrigues, repórter rápida no gatilho, né, da CNN, fotografou. Depois ele retirou. E está ali, está muito claro, né? Aí ele postou o seguinte, né, depois, hoje. Conversei com o ministro Luiz Eduardo Ramos, apresentei minhas desculpas pelo excesso. Colocamos um ponto final nisso. Estamos juntos no governo, pelo presidente Bolsonaro e pelo Brasil. Bom domingo a todos. Bom, tanto ele próprio quanto o ministro Ramos já tinham posto. Eu disse, não vou responder, né? Presidente Bolsonaro é chamado de Jair pelo ministro Ramos, seu companheiro de Escola Preparatória de Cadetes lá de Campinas, né? E Eduardo Salles, e Ricardo Salles é um ministro que o presidente considera muito, né? Tem um excelente nome no agro, que é o grande poder hoje aqui no Brasil. Mas devia ter pensado, né, que roupa suja se lava em casa. Tem queixas do ministro Ramos, vai falar com ele. Agora, joga isso no ventilador. A oposição não faria melhor para enfraquecer o governo, para estimular ainda a fofoca, que muitas vezes é inventada para jogar uns contra os outros no governo, já nem precisam mais, porque se jogou de graça e na rede social. Urbi et orbi, vai para o mundo inteiro que é jogado na rede social, né? Tem aqueles termômetros, né? Hoje eu entrei lá no restaurante do Clube Naval, né? Precisou ver a temperatura, entrei no Mosteiro de São Bento, foram ver a temperatura. Acho que o presidente, pelo menos neste ano, teria que ver a temperatura da cabeça de ministros para ver se não está excessiva, né? Porque atrapalha muito o governo. Bom, e o presidente inclusive saiu de moto com o ministro Ramos. O ministro Ramos também é um aficionado de 2 rodas, né? E depois ele foi à Feira do Cruzeiro. Cruzeiro é um bairro de Brasília que é mais ou menos um bairro carioca, né? E lá na feira alguém cobrou dele o preço do arroz. Bolsonaro tem que baixar o preço do arroz, etc. O presidente perguntou, você quer que eu tabele? Aí eu queria lembrar vocês, quando houve aquele tabelaço de Sarney no Plano Cruzado. Foi um fiasco, né? Houve fiscal do Sarney prendendo gerente de supermercado na rua, Polícia Federal invadindo pastagem para prender gado, né? Para apreender gado. Foi um totalitarismo, uma ditadura na época. Isso não funciona. Não funcionou, claro, porque na hora que interferiu no mercado caiu, né? E o presidente perguntou para a pessoa, né, você quer que eu dê uma canetada? Não tem como, né? Vai comprar arroz na Venezuela, respondeu o presidente, porque na Venezuela nem tem arroz, né? Aqui, no caso do arroz, os arrozeiros levaram 5 anos de prejuízo, agora conseguiram se recuperar um pouco, né? Tiveram uma boa safra, puderam fazer a manutenção das máquinas que estavam caindo aos pedaços, alguns pagaram a maior parte das dívidas, né? E é bom a gente pensar que o Supremo ajudou o governo Lula a fechar os arrozais de Roraima, que poderiam produzir esse ano 200 mil toneladas, é metade do que a gente está importando de arroz para baixar o preço. Bom, aconteceu lá em São Paulo, foi na semana passada, mas eu não falei disso e vale a pena falar. Uma proposta do prefeito Bruno Covas foi aprovada pelos vereadores de lá
dos 55 vereadores, 45 votaram. Qual é a proposta? Dá R$100 nos 3 meses, por 3 meses, para milhares não, 1,5 milhão de pessoas lá em São Paulo. Agora eu pergunto, né, parece que disseram assim, os candidatos à reeleição que me sigam, o que teria dito, né? Poderia ter dito o prefeito, né? Porque em véspera de eleição, aprovar R$100 está muito cheiro de compra de voto, né? É um negócio incrível. Vamos dar R$100. Quem é cabeça de família, única cabeça de família, ganha R$200. A Prefeitura de São Paulo está devendo 300 bilhões, vai acrescentar mais dívida. Né? É um negócio muito, muito estranho, por isso que eu não queria deixar de falar nisso. O Brasil imediatamente já cumprimentou o Luiz Arce, eleito por 55% dos votos dos bolivianos, inclusive os que apoiam Evo Morales, e falou em trabalhar juntos, né? Manifestação em nota do Ministério de Relações Exteriores. É o mapa. A Bolívia está do lado, então não tem como. Né? E dá um voto de confiança para o novo governo boliviano. Aliás, o ministro de Relações Exteriores fez um discurso extraordinário no dia da formatura do Instituto Rio Branco, na sexta-feira, e havendo tempo, ainda quero voltar ao assunto falando desse discurso. O jornal O Estado de São Paulo descobriu que há 10 liminares valendo há mais de 5 anos. Tem liminar do ministro Joaquim Barbosa, que foi embora em 2014. Tem liminar da ministra Carmen Lúcia, de 2013, que se refere a bilhões de royalties de petróleo para o Rio de Janeiro e aí para os estados também. Né? Eu fico pensando o seguinte, entra um processo na primeira instância, juiz singular. Aí vai para um tribunal regional, um tribunal estadual. Já é um tribunal. Né? Depois vem mais recurso, vai para um tribunal superior. E aí vai para o Supremo, que é o último. E lá no último é de novo um juiz singular, mas como? Ministro Fux tem razão, essas coisas têm que ser decididas em plenário. Essa história do royalty, por exemplo, de 2013, vão votar no plenário agora, dia 3 de dezembro. Meu Deus! E quanto isso já vigorou? E se for derrubado, como é que fica? Né? Tem 65 liminares. Tem essa do ministro Joaquim Barbosa, que anulou, suspendeu a criação por emenda constitucional de 4 novos tribunais federais regionais. Suspendeu. Um ministro sozinho suspendeu uma emenda à Constituição. Um ministro sozinho é mais que a Constituição, é mais que o poder constituinte dos congressistas. E agora parece que vai entrar, finalmente. Não vai entrar, não tem nada marcado para entrar. É que a Câmara dos Deputados já votou outra emenda para criar pelo menos um deles, que é o Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. É quase risível isso, é incrível. E a Gazeta do Povo, que é do Paraná, descobriu outra coisa também. No prêmio CAPES é coordenação do aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, vinculado ao MEC. Há um prêmio CAPES, prêmio de bolsas de estudo para pós-doutorado, pós-graduação, etc., né? Premiando trabalhos. Os trabalhos de ciências exatas, de física, de biologia e tal, excelentes trabalhos. Agora, os trabalhos de humanas, trabalhos premiados. Tem um que elogia o chavismo lá da Venezuela. Tem outro que reclama de que foi golpe na Dilma. Tem outro que mostra que o criminoso é apenas vítima da sociedade. Isso tudo é sociologia. Arqueologia trata do golpe na Dilma. Né? No serviço social, a tese toda é de elogios a Lula. Né? Tudo bem, é liberdade, né?
mas é um prêmio de coisas antiquadas, muito, muito discutíveis, né? Lula está condenado, ficou elogiando. O golpe não foi na Dilma, foi o golpe na Constituição, porque ela não foi apenas tirar o mandato, mas ela não ficou inelegível, né? Então, muito estranho tudo isso. Bom, sobrou pouco tempo para eu falar aqui sobre o discurso, um belo discurso do chanceler Ernesto Araújo, mas ele faz um levantamento rápido do que foi feito até agora, uma mudança no Ministério de Relações Exteriores, política externa libertária, digamos assim, né? Libertária para se libertar das amarras que fecha aquele politicamente correto que impede que as pessoas pensem além daquilo que lhes é imposto, né? Falo muito sobre isso, mas eu estou vendo que é um discurso tão importante que eu vou deixar para outro dia para falar com vocês, porque as coisas que eu anotei aqui são muitas. Ele falou, eu já ouvi o discurso todo, ele falou durante 30 minutos. E vale a pena, se você for pesquisar na rede social, lá Ministério de Relações Exteriores, discurso chanceler na Ministra de Relações Exteriores, vão encontrar lá. Tá bom? Então, até amanhã. E de Brasília, Alexandre Garcia.